Olá, bom dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia você que está chegando aí, meu amigo de Facebook, meu irmão da igreja. Sejam todos bem-vindos. Que bom que você está reservando os próximos 10 minutinhos para refletir a palavra de Deus, tomar esse café da manhã, né? Refletindo na palavra de Deus. E que bom que a gente vai passar esses minutinhos juntos aqui para meditarmos. E eu quero trazer um texto da palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, os versículos de 9 a 11. Diz assim: Disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha só, Paulo e Silas estavam na segunda viagem missionária. Nesse momento, Paulo já tinha se separado de Silas, porque Silas foi para uma outra missão. Nesse contexto, Paulo já tinha encontrado Áquila e Priscila, que eram empresários na área de fazer tendas. Certamente eles deram um emprego para Paulo, nós já conversamos sobre isso em outro momento. E Paulo, então, naquela região que ele está ali, Deus avisa para ele: olha, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E o texto, versículo 11, vai dizer que ele ficou 1 ano e 6 meses ali, quer dizer, ficou 1 ano e meio ali fazendo a obra de Deus. Paulo tinha planos para suas viagens, né? Essa é a segunda viagem missionária, e eu acho interessante que Paulo tinha planos, Silas tinha planos, mas Deus também tinha planos. Se você vai observar, por exemplo, no capítulo 13, o Espírito Santo fala para a igreja assim: separa para mim Paulo e Silas para a obra que eu tenho chamado. E a igreja prontamente, então, obedece, separa Paulo e Silas, e eles começam o trabalho, fazem a primeira viagem missionária, no capítulo 13, 14, e depois disso eles chegam de novo, ficam um tempo, no capítulo 15, no finalzinho, já começa a segunda viagem missionária, e a gente vê isso acontecendo aqui. Então, eu não sei quais os planos de Paulo naquela região que ele estava ali, eu sei que ele ficou 1 ano e meio, né? E interessante é que antes de Paulo ser perseguido, Deus avisou para ele: fala e não te cales. Até ali estava tudo tranquilo naquele lugar, naquela região. Mas no versículo seguinte, versículo 12, já começa uma perseguição. Se levantam contra ele e Paulo é levado em julgamento. Mas Deus falou com ele: fala e não te cales. Deus tem planos. Os planos de Deus envolvem a minha vida e a sua vida. Deus deixa claro que ele tem uma agenda. Ele apresenta para Paulo uma agenda: olha, eu tenho muita gente nessa cidade, eu te coloquei aqui porque eu tenho um projeto aqui nessa cidade, muitas vidas, as quais eu tenho planos sobre essas vidas, e eu estou contando contigo, eu coloquei você, Áquila, Priscila, Silas, todo mundo aí, por causa dessas vidas que eu preciso e que eu quero salvar nessa cidade. Então Deus tem uma agenda, e é interessante que a Bíblia nos adverte o seguinte: em Provérbios 16, versículo 1, vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. E isso porque Deus tem um plano. Também Tiago 4, 14 e 15 vai dizer que o homem não convém ao homem fazer um projeto sem colocar Deus no contexto desse projeto. Dizer assim: amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, com presunções, com desejos, né? A gente tem que fazer planos para a vida, sem dúvida nenhuma que nós temos que fazer planos para a vida. Mas Tiago, nesse capítulo 4, Tiago era meio irmão de Jesus, né? Ele era filho de Maria, ele vai dizer o seguinte: olha, ao invés de você falar eu vou fazer, fala assim: se Deus quiser, amanhã eu faço isso, se Deus quiser, eu vou a tal lugar. Exatamente porque a agenda de Deus, ela interfere na nossa agenda. E a gente tem que estar preparado para a agenda de Deus. A gente tem que fazer plano para a vida. Você tem um projeto de vida particular, você vai casar, você vai mudar, você vai comprar uma casa, você vai começar uma faculdade, você vai desenvolver sua vida, você tem que ter planos. Nós temos que ter planos. Porque quem não tem planos não sai do lugar. Se você não tiver uma meta, não tiver um lugar para alcançar, você não chega a lugar nenhum, você fica parado. Então você tem que ter planos, com certeza absoluta. Entretanto, sabendo que a qualquer momento o seu plano particular pode sofrer uma intercorrência, uma interferência de um projeto maior de Deus, né? E é interessante, irmãos, que quando Deus quer intervir
com os projetos dele dentro dos nossos projetos, quando ele está nos preparando para uma obra diferenciada, ou está querendo que a gente fique em determinado lugar, talvez você vai ficar em determinado lugar, ou vai para determinado lugar, ou vai encontrar determinada pessoa, você acha que é um encontro casual, uma coisa fortuita, uma coisa assim do dia a dia, e na verdade pode ser um plano de Deus que está acontecendo, né? José foi parar no cárcere, porque lá no cárcere tinha as pessoas que iam colocá-lo no governo do Egito. José foi parar na casa de Potifar, porque a partir daquela casa, ele administrando a casa daquele homem rico, daquele homem milionário, a partir daquele momento, ele, com as habilidades administrativas que ele estava adquirindo ali na casa de Potifar, ele pôde administrar o Egito. Então há coisas que parecem que são tragédias, ou há coisas que parecem que são por acaso, mas na verdade faz parte de um projeto de Deus, faz parte da agenda de Deus, que muitas vezes interfere profundamente na nossa agenda. Mas assim como a igreja primitiva se tranquilizou em enviar Paulo, Silas, Barnabé para a obra missionária, a gente também tem que estar preparado para receber de Deus aquilo que Deus quer fazer, né? Certamente que Paulo, Silas, Barnabé eram importantes dentro do contexto da igreja local. Eles gostariam que eles ficassem ali, mas Deus tinha um plano. Então a gente precisa perceber isso. E deixa eu falar um negócio pessoal da IBEMAVE aí. Deus está levantando pessoas para obras específicas dentro da nossa igreja. Deus está fazendo uma grande obra. Ontem eu falei que Deus está avivando essa igreja, nós temos percebido. Se você tiver percepção espiritual, você vai perceber isso, que Deus está fazendo no seio da nossa igreja. E Deus está levantando. Eu tenho sido, não só porque eu tenho sido procurado, mas porque Deus já me mostrou antes. E quando as pessoas vêm falando comigo, só vai confirmando. Irmãos, eu só estou aguardando aquilo que Deus falou que já vai fazer na vida da igreja. Eu estou só aguardando. E quando eu vejo acontecendo, e eu vendo assim, Deus convocando pessoas, chamando pessoas, fazendo obra em corações, fico muito feliz de ver como a ingerência do Espírito Santo sobre a vida da igreja é uma realidade, né? E a gente tem que estar aberto para isso, porque não só há uma ingerência do Espírito Santo sobre a vida da igreja local como um corpo, porque é corpo de Cristo, portanto tem que se locomover de acordo com a cabeça ordena, não só na ingerência da igreja como um corpo, mas também na ingerência das pessoas, em particular na minha vida, na sua vida que talvez você não faz parte de igreja nenhuma. A sua vida não está solta ao léu do acaso. Deus também tem um plano para a sua vida, Deus tem um projeto para a sua vida. Talvez Ele já te mostrou várias vezes o que Ele quer fazer, mas você não está percebendo. Precisa perceber, porque a nossa vida só encontra realmente satisfação quando a gente está dentro do contexto da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, não há satisfação alguma. Há um texto interessante em Amós, capítulo 3, versículo 7, que vai dizer que Deus não faz coisa alguma sem antes falar com seus profetas, sem antes anunciar aos seus profetas, para que eles fiquem apercebidos, para que eles também preparem o povo para aquilo que Deus está realizando, né? E nós, não só eu, pastor Cláudio, mas nós todos que servimos a Deus, somos profetas do Senhor. E Deus então está disposto a nos mostrar o que Ele quer fazer no seio da igreja, no seio da nossa família, no contexto da nossa vida particular. E a gente precisa estar apercebido. Muitas vezes as dificuldades tendem a nos fazer parar ou pensar em parar. Mas o texto é muito, muito claro, né? Fale e não te cales. Paulo não para. Vai vir dificuldade aí. No versículo 12, Paulo, você vai ser levado ao tribunal. Você vai ser condenado, vai acontecer um montão de coisa. Até o final do capítulo do livro de Atos, Paulo, você vai ser preso e vai ser levado para Roma para ser executado. Mas fale e não te cales. Deus não enganou Paulo, estava tudo certo. Deus não engana a gente, está tudo certo. A obra dele se realiza assim. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Entende? Então, servir a Deus tem a ver com isso, é fazer parte de uma esfera maior, de um contexto maior, de uma situação maior que está acontecendo e a nossa vida está envolvida. Então, Deus tem planos para as nossas vidas. Eu poderia dizer, Deus tem planos com as nossas vidas, né? Porque a nossa vida precisa se encaixar dentro dos projetos, dentro dos planos que Deus está se realizando. E à medida que nossa vida se encaixa dentro dos projetos e planos que Deus está realizando, a nossa vida se realiza. Porque tudo aquilo que você almeja vai encontrar você, vai chegar até você. Jesus que falou isso. Jesus falou o seguinte, se você se preocupar com o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas, as coisas necessárias para a sua vida, Deus vai fazer chegar até você. Mateus 6:33.
Agora, entre a promessa e a realização dessa promessa, há um caminho a ser percorrido. E a gente não pode desistir nesse caminho. Os obstáculos que aparecerem nesse caminho precisam ser ultrapassados com os olhos no foco. A gente não pode tirar os olhos do foco. Não, Deus está colocando no meu coração que é isso que Ele vai fazer, então é nessa direção que eu vou. Independente das dificuldades que vierem pelo meio do caminho, eu vou me manter firme aqui para isso. Foi assim com José, foi assim com Davi, né? Foi assim com Josué, e todas as pessoas da Bíblia que a gente percebe foi assim. E eu termino dizendo, ou trazendo à memória, o texto de Jeremias 29:11, onde Deus fala o seguinte: eu sei os pensamentos que tenho acerca de vocês, pensamentos de paz, para dar o fim que vocês esperam. Deus tem planos, Deus tem projetos para a sua vida. Para você que ainda não entregou seu coração para Jesus, o plano de Deus é te salvar. Porque você corre risco de passar dessa vida e se perder na eternidade. Nós não vamos ser eternos neste mundo. Nossa vida neste mundo vai acabar. E quando a nossa vida acabar nesse mundo, para onde vai a sua alma? Né? A Bíblia diz que você, em vida, precisa aceitar o projeto de Deus que diz respeito a salvar a sua alma da perdição eterna. Então, entregar seu coração para Jesus, de verdade. Se você fizer isso, então você vai começar a ter uma visão clara de coisas outras que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. E a nós outros que servimos a Deus, vamos aguçar um pouco a nossa percepção para perceber o que Deus quer fazer. E outra coisa, não desanime, fale e não te cales, porque Deus tem muita obra para realizar através das tuas mãos. E é interessante a gente pensar nisso, né? Que é através das nossas mãos. Deus não conta só com as nossas forças. Ele nos dá o potencial para a realização da sua própria obra. Tá bom? Que essa palavra possa ter edificado a sua vida. Vai pensando nela, assiste mais vezes esse corte, né, essa palavra aqui, compartilhe com as pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas, tá bom? Senhor, obrigado, porque os teus planos são infalíveis e porque os teus planos contam com a nossa vida, com a nossa existência, e nós somos privilegiados por isso, por fazermos parte do plano do Senhor. Realiza, ó Deus, a cada dia no nosso coração o teu querer. Tua palavra diz que o querer e o efetuar procedem do Senhor. Então que nós possamos, em nome de Jesus, ó Deus, estarmos firmes no Senhor, para que a tua vontade se cumpra na nossa vida e através dela, em nome de Jesus. Amém. Certamente que hoje à noite, às 19h30, no templo da Igreja Batista Manancial Águas Vivas, nós vamos dar uma sequência a essa mensagem, porque nós pretendemos falar sobre José. Então nós vamos falar sobre essa mensagem, esse momento aqui que nós fizemos, uma introdução acerca daquilo que Deus ainda quer falar aos nossos corações a esse respeito, porque é muito importante para a nossa vida, tá bom? Deus te abençoe e te dê um dia de vitória na presença dele, que os obstáculos sejam por Deus ultrapassados e a sua vida possa ser abençoada pela presença dele. Deus abençoe.